pessoal, estamos iniciando mais uma aula de Física do cursinho preparatório para o Enem com o professor Edivaldo Júnior. Todas as nossas aulas estão disponíveis em nosso canal no YouTube, Professor Edivaldo Júnior. Vai lá, faz seu comentário, tire suas dúvidas com relação às nossas aulas. Na aula de hoje vamos tratar com relação às escalas termométricas, as principais escalas termométricas utilizadas nos países. São elas as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Antes de tudo, vamos relembrar um pouco com relação ao conceito e aplicação no cotidiano das grandezas temperatura e calor. Vimos que a grandeza temperatura, ela corresponde à grandeza que mede o grau de agitação térmica das partículas, as moléculas que formam um corpo ou uma substância. Lembrando que quanto maior for o grau de agitação médio dessas moléculas, maior será a temperatura registrada pelo corpo ou pela substância. Uma outra grandeza também que tratamos na aula anterior foi a grandeza calor, que corresponde ao processo de energia em trânsito, ou seja, o processo de transmissão, transferência de energia térmica que ocorre entre dois ou mais corpos que apresentam temperaturas diferentes. Lembrando que esse processo de energia térmica, esse fluxo, ele vai sempre fluir do corpo de maior temperatura em direção ao corpo de menor temperatura. É o que ocasiona essa transmissão de energia térmica, apresentada no conceito de calor, fluindo sempre do corpo de maior temperatura em direção ao corpo de menor temperatura. Lembrando que esse processo ele cessa, ele acaba no momento em que esses corpos eles atingem o equilíbrio térmico, que é quando os corpos irão apresentar a mesma temperatura. Após rever os conceitos da grandeza de temperatura e calor, vamos tratar com relação ao nosso estudo de hoje, que é referente ao conteúdo de escalas termométricas. Mas para que servem as escalas termométricas? As escalas termométricas elas servem justamente como instrumento de medir a temperatura dos corpos, ou seja, para medir o grau de agitação térmica das partículas que formam o corpo ou a substância. Por exemplo, a escala Celsius, que inicialmente se deu o nome de escala de grau centígrada, criada em 1742, pelo físico e astrônomo sueco Anders Celsius, atribuiu dois pontos fixos para se medir essa temperatura, que foi o ponto de ebulição e o ponto de gelo, o ponto de vapor e o ponto de fusão. Nesse caso aí, ele atribuiu inicialmente a essas escalas, esses pontos fixos, dizendo que o ponto de fusão, que é quando a água passa do estado sólido para o estado líquido, era 100 graus Celsius. Enquanto o ponto de ebulição, quando a água passa do estado líquido para o estado gasoso, a 0 graus Celsius. Ele observou que durante os seus experimentos, quando a água entrava em estado de ebulição, ela apresentava valores negativos. No entanto, essa correção só foi feita em 1744 por von Linneu, quando observou que os valores desses pontos fixos eles estavam invertidos. Uma outra escala termométrica criada também foi pelo alemão Daniel Gabriel Fahrenheit. No entanto, seus pontos fixos eles diferem um pouco com relação da escala Celsius. Os pontos fixos da escala Fahrenheit são ponto de gelo, 32 graus Fahrenheit, e ponto de vapor, 212 graus Fahrenheit. Uma outra escala também criada, popularmente utilizada em laboratórios, foi exatamente a escala Kelvin. Qual foi o principal objetivo da escala Kelvin? Criar uma escala termométrica que não apresentasse valores negativos. Também ela é popularmente conhecida como escala absoluta, porque registra apenas valores positivos. A menor temperatura registrada na escala Kelvin é o zero absoluto, que é de 0 Kelvin, que corresponde a menos 273 graus na escala Celsius. Criando essa escala que apresenta apenas valores positivos, que são geralmente utilizados em laboratórios, ele admitiu que existem dois pontos fixos, que é o ponto de fusão a 273 Kelvin e o ponto de ebulição a 373 Kelvin. No nosso quadro aqui, nós temos um demonstrativo com relação aos pontos de fusão e ponto de ebulição referente às escalas termométricas, como já foi dito anteriormente. A escala Celsius, seu ponto de fusão é de 0 graus Celsius e ponto de ebulição 100 graus Celsius. A escala Fahrenheit, ponto de fusão 32 graus Fahrenheit, ponto de ebulição 212 graus Fahrenheit. E na escala Kelvin, que é a única entre as três que registra apenas valores positivos, em hipótese alguma a escala Kelvin ela vai registrar um valor negativo, já que foi uma escala termométrica criada por Lord Kelvin,
né, que na realidade ele se chama William Thomson, passou a se chamar Lord Kelvin em homenagem aos diversos trabalhos científicos desenvolvidos na área da ciência, ganhando o título de Lord, passando a se chamar de Lord Kelvin. Nessa ilustração, vamos fazer uma relação direta entre os pontos de fusão e os pontos de ebulição entre as escalas termométricas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Nos pontos fixos, como são denominados, temos o ponto de vapor e o ponto de fusão. Lembrando que o ponto de fusão é quando a água passa do estado sólido para o estado líquido. E o ponto de vapor é quando a água ou qualquer outra substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Na escala Celsius, criada por Anders Celsius, um astrônomo e físico sueco, ele atribuiu que 0 graus Celsius seria o ponto de fusão e 100 graus Celsius seria o ponto de vapor. Essa escala termométrica é uma escala utilizada na maioria dos países do mundo, como por exemplo no Brasil. A escala Fahrenheit, que é uma escala utilizada, criada por Daniel Gabriel Fahrenheit, um físico alemão, utilizada em países de língua inglesa, como por exemplo Estados Unidos e Inglaterra, o seu ponto de fusão ocorre a 32 graus Fahrenheit e o ponto de vapor ocorre a 212 graus Fahrenheit. A escala Celsius, que foi uma escala utilizada, que é utilizada principalmente em laboratórios, criada para admitir apenas valores positivos, por isso é também conhecida como a escala absoluta, ela diz que o ponto de fusão corresponde a 273 graus Kelvin e o ponto de vapor corresponde a 373 Kelvin. Então, gente, essas são as principais escalas termométricas utilizadas no mundo, nos países do mundo, sejam em laboratórios ou adeptas até dentro do próprio país para se verificar a temperatura. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, vão lá em nosso canal, façam seus comentários, tirem suas dúvidas, vamos interagir, galerinha. E até a próxima aula. Valeu, galerinha, um abraço!